Habitualmente, quando falamos de um diagnóstico médico, tipo, existe aquela expectativa de precisão, não é? Na engenharia ou na medicina, um osso partido é logo óbvio no raio-x. O médico aponta e diz: pronto, aí está. Pois, exato. É reconfortante ter essa clareza visual e binária. A mente humana adora problemas que se podem categorizar logo de imediato. Mas nas relações humanas, este nosso raio-x mental falha mesmo miseravelmente. E nesta nossa exploração profunda de hoje, onde vamos analisar o trabalho da autora Ana Paula Guerreiro sobre a neurociência da confiança e vários estudos de economia comportamental, vamos focar-nos exatamente nesse ponto cego. E acho importante dizer já que a intenção aqui não é apontar o dedo ou causar constrangimento a quem já caiu em esquemas de manipulação. Trata-se mais de desvendar um programa cerebral invisível que domina as nossas decisões. É algo que, não se ensina nas escolas. E este desconhecimento profundo sobre o comportamento humano gera perdas absurdas. Perdas de tempo, de dinheiro, de parcerias vitais, claro. Mas se não é tipo a falta de educação formal que nos faz cair nestas armadilhas, qual é a falha no sistema? Temos mesmo de abordar aquele mito de que um QI elevado é um escudo contra fraudes? A ideia geral de que pessoas muito inteligentes são difíceis de enganar? Pois, mas os dados mostram exatamente o oposto. A inteligência não imuniza ninguém contra atalhos mentais. Temos imensos casos de investidores experientes, altos executivos e académicos a cair em fraudes incrivelmente simples. A sério, até académicos? Sim, imensos. O que a ciência demonstra é que as pessoas altamente inteligentes são apenas melhores a construir justificações lógicas e complexas para decisões que, na verdade, já tomaram. Decisões essas tomadas de forma totalmente emocional, certo? Exatamente. A justificação racional vem depois para validar a emoção. É quase como a analogia do motor, não é? Podemos ter um carro com um motor incrivelmente potente, que seria esse QI elevado, mas se os travões falharem, e os travões aqui seriam a reflexão crítica e a humildade intelectual, a potência do motor não vai evitar o acidente. Nem mais. É uma excelente perspectiva. Pelo contrário, o carro vai despistar-se muito mais depressa e com uma convicção assustadora. Completamente. A análise racional chega frequentemente atrasada, porque a verdadeira manipulação não atua na lógica, opera na psicologia social, através do carisma, das histórias envolventes, da pressão do grupo. Tudo isto, influencia a mente muito antes de a análise racional ter tempo de arrancar. E é aqui que a neurociência da confiança entra e, confesso, a documentação fica fascinante. Os estudos referem dados de neuroimagem baseados num teste chamado jogo da confiança. Mas antes de irmos aos exames cerebrais em si, como é que esse jogo funciona na prática? Uhum. O jogo testa a propensão para confiar. Basicamente, um participante recebe uma quantia em dinheiro e pode passá-la a outro participante, muitas vezes um completo estranho. Se o fizer, o valor é triplicado. Ok, parece um bom incentivo. Sim, mas o segundo participante é quem decide se devolve uma parte do lucro ou se fica com tudo. Portanto, é um risco puro. E ao observar os cérebros das pessoas nestes cenários, a mecânica biológica que se revela é bastante surpreendente. Surpreendente como? O que é que acontece lá dentro? Quando existe uma reputação moral positiva associada a outra pessoa, ou quando, estamos perante um amigo, uma parte do cérebro, chamada núcleo caudado, simplesmente desliga-se. Ora, este núcleo caudado é o nosso alarme biológico primário para as quebras de confiança. Espera, custa-me um bocado acreditar nisso. A nível físico, biológico mesmo, o nosso cérebro tem um botão de silêncio literal para o sentido crítico assim que entra na sala, alguém com uma boa história ou uma reputação de sucesso. É literalmente isso que acontece. Os cientistas monitorizaram até um marcador neurológico de aversão à injustiça, conhecido pela sigla MFN. Vem do inglês Medial Frontal Negativity. Se um desconhecido fizer uma proposta injusta durante o jogo, os exames mostram que o MFN reage intensamente. O cérebro fica logo em alerta máximo. Exato. Mas se essa mesma proposta injusta vier de um amigo, o MFN nem sequer é ativado. A proposta do amigo não é processada pela biologia como uma violação da norma social. Uau! Mas porquê? Qual é a lógica de um cérebro que evoluiu para nos proteger, ignorar ativamente uma ameaça só porque a pessoa pertence ao nosso círculo? Questionar constantemente as intenções da nossa própria tribo exigiria um gasto de energia cognitivo colossal.
e criaria uma fricção social insustentável. Confiar nos nossos era um atalho necessário para a coesão do grupo. Pois, garantia a sobrevivência da espécie, no fundo. Claro, a biologia predispõe o ser humano a baixar a guarda perante a familiaridade e a simpatia. E é, infelizmente, um atalho que os manipuladores exploram de forma muito instintiva hoje em dia. O que nos leva à conclusão de que a verdadeira manipulação domina a esfera social antes que a nossa mente racional sequer tenha tempo de intervir. O que é assustador. Sem dúvida. E os documentos indicam que o trabalho de Ana Paula Guerreiro continuará a revelar mais aspectos que minam esta confiança em análises futuras. Fica claro que não podemos depender apenas da nossa intuição social quando os riscos são assim tão elevados. Pois não. E fica aqui o desafio para quem nos ouve de refletir sobre o futuro das nossas instituições. Já que a nossa biologia nos empurra para esta armadilha de baixar a guarda perante uma cara amiga ou uma história convincente, que tipo de regras poderiam ser criadas para garantir uma verificação cega? Uma excelente pergunta. É fascinante imaginar um mundo onde a análise de um negócio pudesse ser totalmente imune à identidade ou à reputação de quem o propõe. É uma reflexão mesmo imperativa para proteger o futuro de qualquer organização ou indivíduo.